Livro do profeta Isaías, o capítulo 1. Quem achou diz amém. Eu vou ler apenas um versículo. Eu vou ler o versículo de número 19. O livro do profeta Isaías, o capítulo de número 1, o versículo 19 diz assim: Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Amém? Há uma versão conhecida como NVI, que significa Nova Versão Internacional. E essa tradução da Nova Versão Internacional, ela muda um pouquinho as palavras, porém o significado permanece o mesmo. E eu prefiro particularmente essa versão internacional que diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Amém, amados? Eu vou ler de novo nessa versão internacional. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. E eu creio absolutamente nesta palavra. Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, sempre desejou o nosso bem. Deus não projetou o homem, não criou o homem para que ele viva arruinado, para que ele viva envergonhado. Deus não criou o homem para o fracasso, nem para servir de joguete nas mãos de Satanás. Deus criou o homem desde o princípio para que ele pudesse comer e usufruir o melhor da terra. E isso aconteceu com Adão, aconteceu com Eva. Deus criou um jardim e propositadamente Deus chamou o jardim de Éden, uma palavra hebraica que significa prazer, significa deleite. Deus criou um jardim para o homem viver uma vida aprazível, para o homem viver uma vida de fartura. E durante um período da vida de Adão e Eva, eles usufruíram do melhor da terra. Mas em determinado momento da história, eles foram expulsos do jardim. E todo o projeto bondoso, todo o plano elaborado por Deus da melhor forma possível para o homem, foi interrompido. Não por Deus ter falhado, muito pelo contrário, mas porque em determinado momento da trajetória, Adão e Eva deixaram de obedecer, deixaram de cumprir aquilo que Deus havia ordenado, aquilo que Deus havia ensinado. Por isso eu estou lendo para você e quero falar sobre a importância da obediência. E eu estou lendo para você esse trecho que diz exatamente o seguinte: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Esta palavra é para você, esta palavra é para nós. E se tomarmos posse desta palavra com disposição a fazer a vontade de Deus, o melhor do Senhor vai fluir na sua vida, o melhor do Senhor vai fluir na sua casa, na nossa casa, e o seu nome será
glorificada. Vamos orar, desocupe as mãos, por favor, quero falar sobre isso. Vamos falar com Deus, ore ao Senhor agora, peça para Deus falar com você. Meu Deus e meu Pai, estamos reunidos na tua casa. O louvor já foi entoado, louvado, em honra e glória ao teu nome. Já oramos também, e agora queremos ouvir a tua palavra, fale conosco. Meu Deus, use os meus lábios, use a minha vida, para falar a cada coração que aqui presente se encontra. Abençoe não apenas esta pessoa que veio aqui, mas a família que ela representa, ainda que esteja em outro estado, ou talvez em outro país. Ao momento que esta pessoa começa a ouvir a tua palavra, comece a agir em todas as áreas da vida desta pessoa, trazendo cura, libertação, vitórias, abrindo portas, quebrando cadeias, derribando os grilhões, ó Deus maravilhoso. Que eu tão somente diminua, o Senhor cresça, que eu não fale de mim mesmo, mas fale aquilo que o Senhor quer falar com a igreja. Usa-me, Senhor, tão somente para a tua glória. Se você assim crê e deseja, diga amém, e com as mãos dê para Jesus uma linda e poderosa salva de palmas. Glória a Deus. Por favor, você pode sentar. Se eu tivesse obedecido meu pai e obedecido a minha mãe, como eles gostariam, muitas coisas ruins não teriam acontecido comigo. Acerca de tudo que o meu pai me ensinou, e acerca de muitas coisas ensinadas por meu pai e por minha mãe, eu me voltava para tudo aquilo que o meu coração desejava. E houve um período na minha vida que eu fui uma tristeza muito profunda para os meus pais. Eu não trouxe o orgulho que eles esperavam durante um período da minha vida. Porque o que o meu pai dizia, o que minha mãe dizia, os ensinamentos dos meus pais, eu trocava para fazer o que eu queria. E isso me trouxe resultados extremamente negativos. E resultados negativos que só foram se manifestar tempos depois. Porque nem sempre quando erramos, é de imediato que o resultado negativo nos alcança. Às vezes nós falhamos e só vamos dar conta do tamanho erro que cometemos lá na frente. Lá na frente. E por que eu estou falando isso para você? Porque Deus trabalha de igual modo. Deus, ele vai orientando os seus filhos. Assim como um pai vai dizendo: meu filho, esse caminho não serve, meu filho. Olha, faça o que seu pai está mandando. Pare de andar com estas pessoas. Pare de dar crédito para certas pessoas. Olha, meu filho, não se envolva com isso, não se envolva com aquilo. Assim como um pai, como eu, assim como um pai, igual a você, orienta um filho, protege um filho e tenta privar o filho das decepções, das frustrações e das ruins escolhas, Deus faz a mesma coisa. Só que escolhemos muitas vezes as nossas vontades,
e acabamos abrindo mão daquilo que é mais importante para a nossa vida, que é a direção de Deus, que é a orientação clara que Deus nos tem dado. Por isso, é importante entender que as suas vontades, por mais que pareçam extremamente importantes e positivas, são literalmente em todas as circunstâncias inferiores e não significam nada diante da vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque a vontade de Deus, diferente da nossa, ela é boa, perfeita e agradável. Diga para a pessoa ao seu lado: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Entre a vontade do Pai e o executar aquilo que Deus nos ordena, existe a nossa vontade. E Deus deseja que venhamos permitir que Ele seja o guia da nossa vida. Por que digo isso, que Deus deseja que venhamos permitir? Porque Deus nos dá o direito, claro, de fazermos as nossas escolhas, de tomarmos as nossas decisões. Nós estamos aqui hoje porque nós queremos, mas se não quiséssemos estar aqui, nós não estaríamos. E Deus não nos forçaria a servi-lo, porque nós somos capazes e somos racionais para entender o que é certo, o que é errado e fazer as nossas próprias escolhas e tomar as nossas próprias decisões. E quando eu passo a acreditar na Sagrada Escritura, eu começo a abrir mão das minhas vontades. Cristo, em outras palavras, ensinou isso. Ele disse: você quer me seguir? Você quer andar comigo? Então faça o seguinte: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e então me siga. O que Cristo quis dizer? A sua vontade tem que ser diminuída, a sua vontade tem que se sujeitar à minha vontade. E ainda que você escolha me seguir, você tem que levar sua cruz, porque isso não significa que seguir a Cristo não teremos problemas. Mas quando estamos na direção do Senhor, e muitas vezes a cruz se torna pesada, Deus nos ajuda a carregar, Deus nos fortalece, Deus nos dá estratégias, Deus nos abre portas, Deus faz com que as coisas aconteçam, para que possamos continuar firmes na sua presença, vendo o seu nome ser glorificado em nossa vida todos os dias. Quem crê nesta palavra, diga amém. Veja como Deus ele se relaciona com os seus filhos e como Deus deseja o bem para seus filhos. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Vamos para o Novo Testamento. O Evangelho é escrito por Lucas, o capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11, diz assim: e qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se o filho lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, falhos, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial. O que Jesus está dizendo? Se o Pai
jamais fará algo para prejudicar seu filho. Se o filho pedir pão, ele não vai dar uma pedra. Se o filho pedir um peixe, ele não vai dar uma serpente. Ele não vai provocar danos a seu filho. Se o pai, sendo mau, imperfeito, ele reconhece que tem que dar boas coisas aos seus filhos, imagine então o Pai Celestial. Imagine então o Pai Celeste. Quer dizer, bem melhor que os nossos pais, e bem mais que os nossos pais, Deus pode fazer por mim, pode fazer por você. Deus deseja fazer por mim, deseja fazer por você. Quem compreende isso, diga amém. Agora, olha que coisa interessante, o versículo 13, ele vai terminando assim: quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aqueles que lhe o pedirem. O Espírito Santo tem um papel fundamental na vida de quem passa a andar com Deus, que é dirigir esta pessoa, que é orientar esta pessoa. Jesus disse que o Espírito de Deus nos guiaria em toda a verdade. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está dizendo que o Pai Celestial nos dá o Espírito Santo. Isso significa que Ele deseja dirigir nossa vida, que Ele deseja ter o controle da nossa vida em suas mãos, que venhamos permitir a direção de Deus sobre a nossa vida. E quando assim permitimos, coisas começam a acontecer segundo a sua vontade, e os milagres começam a surgir. As lutas não ficam de pé diante de nós, caem todas por terra, porque o Deus que nos guia vai na nossa frente. Quem compreende isso, diga amém. Então levante a mão direita e diga assim: as lutas que se levantam caem por terra, porque o Deus que me guia vai na minha frente. Vamos aplaudir o seu nome. Precisamos entender a importância da obediência a Deus. Precisamos dar a devida atenção à obediência a Deus, porque se formos obedientes, desfrutaremos o melhor da terra. Preste atenção. A obediência é mais importante que sacrifícios. Diga comigo: obedecer é mais importante que sacrifícios. Eu quero dar uma direção para você. Não basta estar na igreja, não basta jejuar, não basta orar, não basta fazer campanhas, não basta fazer propósitos de oração, se não estamos fazendo a vontade de Deus. Jesus um dia disse assim, Lucas capítulo 6, versículo 46: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo? Por que vós me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo? Quer dizer, o que adianta até reconhecer que Cristo é o Senhor? O que adianta estar dentro da igreja? O que adianta fazer propósitos de oração? E na nossa vida, no nosso dia a dia, Deus não ser o rei da nossa vida, o governante real da minha casa e da sua família? O que adianta estarmos na igreja e fazermos propósitos e até jejuarmos, se na faculdade onde você estuda, a vontade de Deus ali não se manifesta?
O que adianta você estar na igreja e fazer tantas coisas religiosamente falando, se a sua vida está fora da vontade de Deus? Se você não vive no seu dia a dia aquilo que Deus deseja? O que adianta estar na igreja, mas você não é a mulher que realmente Deus deseja que você seja para com o seu marido, segundo a Bíblia Sagrada? O que adianta você estar na igreja se você não procura ser o homem que Deus deseja que você seja, segundo a palavra de Deus, o marido que você tem que ser? Quantos filhos estão na igreja e não são aquilo que a Bíblia ensina, não honram seus pais e assim sucessivamente? E quantas coisas nós praticamos estão fora da palavra de Deus e estamos dentro da igreja, estamos religiosamente participando de reuniões? Meu amigo, minha amiga, ainda que você diga que Jesus é o Senhor da sua vida, você está no caminho errado. Por isso eu digo a você: pare com esses tolos sacrifícios e comece a fazer a vontade do Senhor, porque Ele vai te dar muitas vitórias. O seu jejum será mais forte, a sua oração será mais forte, a sua subida à casa do Senhor vai colocar em terror o inferno e Satanás. Por quê, pastor? Porque você não apenas vem à igreja, porque você não apenas jejua, porque você não apenas faz sacrifícios para Deus, mas também porque você está no centro da sua vontade. Foi o que Deus disse através de Samuel para Saul. Saul, você acha que Deus tem prazer nos teus sacrifícios? Saul, Deus quer a sua obediência. Religiosamente falando, o Saul acabara de sacrificar a Deus e ofertar a Deus. O Saul acabava de fazer coisas para Deus. O Saul acabava, de certa forma, de servir a Deus. Ele sacrificou, ele ofereceu a gordura das ovelhas a Deus. Ele está trabalhando para Deus. Ele está fazendo para Deus, e a resposta que vem a ele é essa: Deus não tem prazer no sacrifício, senão que se faça a sua vontade, que se cumpra a sua vontade. Vamos comigo, por favor, no Antigo Testamento, vou ler para você, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo de número 22. Está escrito assim: porém Saul disse: porventura o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça ao que, igreja? A palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha o que está acontecendo. Saul está sendo reprovado por Deus, mas ele acabou de sacrificar, mas ele acabou de fazer coisas para Deus. Quantos me entendem, digam amém. O que quero que você entenda: eu não estou condenando o jejuar de maneira alguma. Eu não sou contra estar na igreja, eu não sou contra uma campanha de oração, eu não sou contra propósitos de oração, eu não sou contra isso. Mas eu preciso estar no centro da vontade de Deus e fazer todas estas coisas. Eu não posso me esconder atrás de um ritual religioso. Amém? Eu não posso apenas me esconder atrás de um ritual religioso, de um momento dentro da igreja. É importante, como é importante. Mas quantas são as pessoas que depois destas portas não vivem esta palavra? Quantas são as pessoas que no seu dia a dia não vivem o que nós estamos ensinando aqui? Amém, amados?
colocam suas famílias a perder, colocam sua vida a perder, envergonham o nome poderoso do Senhor Jesus, trazem para si a colheita danosa, trazem para si situações negativas. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero dizer para você, a melhor coisa que podemos fazer é deixar a vontade de Deus prevalecer sobre a nossa vida. E vou lhe dizer com toda franqueza, muitas vezes Deus deseja que façamos coisas que nós não queremos. Muitas vezes Deus deseja que venhamos caminhar por caminhos que o nosso coração não deseja, que nós olhamos e sentimos que vai ser árduo, que é desafiador, que é difícil, que é complicado, que vai exigir muito de nós, e queremos recuar, queremos ficar acomodados, mas todavia vale a pena dar passos na direção do Senhor, vale a pena andar pela fé quando somos orientados por Deus, porque lá na frente, ao invés da recompensa negativa, temos a recompensa da vitória, temos o nome do Senhor glorificado dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, e Ele trabalhando em nossa vida o tempo todo. Pode aplaudir o poderoso Deus. Olhe para mim, levante a mão direita para o alto e diga assim comigo: o caminho da obediência é um caminho marcado por milagres. Diga mais uma vez: o caminho da obediência é um caminho marcado por milagres. Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 17, vamos até lá e vou mostrar isso para você. Lucas, capítulo 17. E é isso que eu profetizo em sua vida esta noite. Seu caminho, sua trajetória, marcada por milagres de Deus. Lucas capítulo 17, quem achou diz amém. Versículo 11, está escrito assim: e aconteceu que indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Pare um pouquinho. Por que estes homens pararam de longe e clamaram em alta voz: mestre, tem misericórdia de nós? Porque os costumes da época não permitiam que um homem leproso chegasse perto de qualquer pessoa saudável. O leproso, ele era considerado uma pessoa imunda. Portanto, ninguém podia tocar nenhum objeto uma vez tocado pelo leproso. Ninguém podia sentar na mesma cadeira que o leproso havia sentado. E essa regra, esse ensinamento, essa lei, ela era obedecida ao pé da letra. Se vivêssemos na época, éramos obrigados a não ter contato com eles, pois caso contrário, seríamos rejeitados também. E seríamos lançados para fora da cidade. E não iríamos manter o contato afetivo e íntimo com nossa família. Então, automaticamente, as pessoas evitavam qualquer contato com os leprosos. E os leprosos, por sua vez, também evitavam qualquer tipo de contato ou causar algum problema às pessoas. Então eles andavam em bandos, andavam nos desertos, não eram aceitos pelas pessoas,
E quando observam que Jesus vai passando, chegam a uma certa distância para que não quebrem certos protocolos e gritam: mestre, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, ao ouvir os 10 leprosos gritando e pedindo misericórdia, Jesus olha para os 10 leprosos e diz assim: ide e apresentai-vos ao sacerdote. Olha aqui, versículo 14. E Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e fazei o que, igreja? E mostrai-vos aos sacerdotes. Você sabe por que Jesus ordenou que eles voltassem e que fossem aos sacerdotes? Porque um leproso só poderia ser devolvido à vida normal uma vez que o sacerdote o examinasse do alto da cabeça à planta dos pés. Ele tinha lepra e foi curado, a lepra sumiu do seu corpo. Ele ia até o sacerdote, e o sacerdote ia examinar os cantos da orelha, os cantos das unhas, entre os dedos, as virilhas, e ia examinar do alto da cabeça a planta dos pés. Qualquer sinal de lepra, ele seria declarado leproso e continuaria afastado, continuaria como imundo. Ele só poderia ser restabelecido para a vida normal, uma vez que o sacerdote lhe dissesse: não há lepra, ele está curado, eu o examinei, não há nenhum vestígio da doença, ele pode voltar à sociedade. E Jesus, ao ver os 10 leprosos, disse para eles: ide, apresentai-vos ao sacerdote. Mas quando esta palavra foi liberada sobre eles, a lepra continuava em seu corpo. Eles continuavam leprosos. E aí começa a vir uma pergunta: como posso eu ir ao sacerdote se eu ainda tenho lepra? Mas independente da lepra estar no corpo dos leprosos, eles resolveram fazer aquilo que Jesus havia ordenado. E enquanto eles caminhavam até o sacerdote, o milagre começou a acontecer no corpo dos leprosos. Por isso eu disse a você que o caminho da obediência é um caminho marcado por milagres. Ainda que olhemos e não tenhamos entendido nada, ainda que pareça loucura, eu vou caminhar de acordo com a palavra, e enquanto eu caminho, Deus ele vai removendo a lepra. Enquanto eu obedeço, Deus vai abrindo portas. Enquanto eu faço a vontade do Pai, Ele vai quebrando as cadeias, Ele vai se manifestando na vida de quem anda em obediência. Oh glória! Olha aqui, por favor, acompanhe comigo, versículo 14, versículo 15. E Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu, o que diz a sua Bíblia? E aconteceu o que diz a sua Bíblia? Que indo eles. Eu vou substituir esta frase por uma palavra. E aconteceu que, obedecendo eles, foram curados, ficaram purificados, foram limpos. Quantos me entendem, digam amém. E aconteceu que, indo eles, há uma tradução clara que diz: e no caminho foram curados. Onde está o segredo? Independente das dificuldades, independente daquilo que me cerca, daquilo que te cerca, façamos a vontade de Deus. Amém, queridos? Independente dos problemas, pastor, o senhor não sabe o que eu passo, o senhor não sabe o que eu estou vivendo, o senhor não sabe o tamanho da minha cruz, pastor, o senhor não sabe a luta que eu tenho vivido nos meus dias. Ainda que eu não saiba o tamanho da tua cruz e as tuas lutas, eu posso te afirmar: faça a vontade do Senhor,
Porque Ele vai marcar a sua vida com muitos acontecimentos positivos e vai te dar muitos milagres para a glória do seu nome. Amém, amados? Diga para a pessoa ao seu lado: Deus vai marcar a sua vida com muitos milagres. Mas ficou fraco, gente, por favor, manda fogo nessa pessoa. Fala para ela: Deus vai marcar a sua vida com muitos milagres. Agora olha para ela e diz assim: tão somente ande na vontade de Deus. Amém. Fiquem todos de pé, por favor.